assim, tudo preparadíssimo, você vai se emocionar demais, porque eu digo a você, é uma das histórias mais lindas de amor que eu já contei no rádio. Até porque nós vamos fazer uma junção da história que eu recebi no do ano de 2011, a carta que eu recebi, e apresentei uma primeira parte da história, e o complemento dessa história 14 anos depois. Então, em 2011 eu recebo uma carta da Cristina, ela conta a história da vida dela, que parecia resolvida, né, Cristina? Parecia resolvida. E aí, passado esse tempo, quer dizer, 14 anos depois, ela volta para completar essa história belíssima da vida dela, de um final tão inesperado. Obviamente, está tudo pronto e eu já vou começar. Mas antes, um pedido todo especial. Quero que você se torne membro do nosso canal. É lógico que é muito importante. Seja membro, por favor. Mais um pedido. Quero que você visite o nosso canal de mistérios. Você coloca assim no YouTube, ó, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. E aí você chega lá no canal dos mistérios. Se não quiser, aqui abaixo do vídeo tem um link que te leva direto para lá. Tem cada história, uma mais fascinante do que a outra. Você vai amar, com certeza você vai adorar. Isso posto, sem mais delongas, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história belíssima de Cristina, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Era finalzinho dos anos 70, foi em 1979 que eu conheci o Otávio. Nós morávamos ali na região da Casa Verde, meus pais nasceram naquela região. O Otávio, ele tinha um jeitão que eu gostava, ele era arrojado, desembaraçado, risonho, inteligente e principalmente ele era um homem raro, Paulinho. É raro a gente encontrar um homem romântico, não é? Ei, mulher que tá me ouvindo? Não é difícil encontrar um homem romântico? O Otávio, ele era apaixonado e romântico. Ele era literalmente passional. Quando ele me olhava bem fundo nos olhos, nunca foi tomado por qualquer lampejo de timidez, nunca. Desde o princípio, ardente, decidido. Puxa vida, Cristina, você mexe comigo em todos os sentidos. Só de eu ficar assim do teu lado eu fico louco. Quisera eu ficar te beijando, sentindo seu corpo colado no meu, sem nunca mais a gente precisar se separar. Cristina, eu sou doido por você, eu sou maluco por você. Aquelas coisas que ele me dizia, nossa, eram tudo o que eu precisava ouvir. Os seus beijos, os seus abraços, sua respiração no meu ouvido quando dançávamos, o cheiro da pele do Otávio me provocava uma ânsia, um negócio estranho que alterava o meu próprio fôlego. Na época tocava uma música da Rita College chamada We Are Alone. We Are Alone. Era ano de 79, e especialmente quando tocava essa música. Cris, Cris, vai tocar a nossa música, escuta aí. Cris, é nossa essa aí, hein? Sou louco por você. Sou maluco por você. Você sabe que eu sou, meu, eu admito por você, eu sou tarado. Vem cá.
Close your eyes and dream. Seus beijos, seus abraços, sua respiração no meu ouvido quando dançava. Beneath the waves, O cheiro da pele do Otávio me provocava, sei lá, forgot. algo estranho. Eu perdi o fôlego. Como era gostoso! Como era gostoso estar nos braços dele em 1979 e ouvindo a nossa música. Close the window, calm the light, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. Learn how to pretend. Ah, mas quanta coisa boa. Só que na época, Paulinho, eu tinha duas amigas, a Dora e a Laura. A Laura, uma das minhas amigas, vivia comentando comigo: que sortuda você, hein, Cristina? Se arrombou um cara e tanto, hein? Talhado pro seu temperamento incrivelmente romântico. Ele é diferente, ele é erótico. Caramba, se eu tivesse a mesma sorte sua, hein, Cris? Eu me aborrecia com aquela conversa, especialmente dela, né? Eram duas amigas, a Dora e a Laura. A Laura que falava isso. Eu até queria desconversar, mas, sabe, também não é... Sabe, a propaganda, eu tinha medo de fazer muita propaganda. E sei lá, mexer ainda mais com a imaginação dessas amigas. E eu queria botar algum defeito, mas depois que a gente vai ficando junto há muito tempo, especialmente depois que se casa, sabe, isso desaparece. Você acha, Cristina, que o Otávio vai ser sempre assim? Esse homem especial, esse homem romântico que tem música pra vocês. Como é que chama a música de vocês? É We Are Alone. É, essa aí. Você acha que ele vai ser sempre assim? Você acha que ele não vai mudar? Quer saber? Eu vou ser sincero. Eu acho que ele não vai mudar. E mesmo porque se ele mudar, ele vai arrumar uma encrenca sem tamanho comigo. Porque eu me apaixonei por ele assim, sabe? Me apaixonei pelo Otávio romântico como ele é, apaixonado como ele é. Eu tive com o Otávio o período mais emocionante e caliente entre namoro e noivado, com música eleita e tudo. We Are Alone, Rita College, que não podia tocar no rádio, que ele aumentava o volume. Vem cá, Cristina, vem. Learn how to Vem cá, pretend. Cris, vem cá, me dá um beijo, vem cá. Deixa eu te abraçar. Vem, dança um pedacinho comigo. Isso, cola o corpo, vai. Cola aí. O nosso casamento foi maravilhoso. Quando nós nos casamos, na verdade, eu já estava grávida do Otávio. Isso já era previsto, a gente se amava com loucura e às vezes mais de uma vez no dia. Então, já estava prevista a gravidez de acontecer e aconteceu. Continuamos casados, morando ali mesmo no bairro, na região de Casa Verde. E nossa vida de casados era uma vida também muito legal, muito gostosa. Eu não estava desapontada. Mesmo depois do nascimento do José Carlos, o meu primeiro filho, o Otávio, ele continuava sendo um marido atencioso, um pai dedicado. Fazíamos viagens, gostávamos de festas. Tomei os devidos cuidados para não ganhar gorduras extras, a famosa barriga. 2 anos e pouco depois, veio ao mundo o Ricardo, o meu caçula. E os anos foram se passando e mesmo sem apertos financeiros, eu senti vontade de me ocupar com outra coisa. Alguma outra coisa. Sabe, cansou um pouquinho a vida de dona de casa, a vida de mãe, as crianças já em idade escolar, meus filhos já na escola. O Otávio montou uma pequena casa de doces e chocolates e eu passei a dirigir o meu próprio negócio. Eu podia me considerar até ali uma mulher muitíssimo feliz. É verdade, muito, muito feliz. Mais ou menos quando os meus filhos contavam 18 e 16 anos, eu comecei a sentir um certo desconforto. Por quê?
por que pintou aquele desconforto quando os meus filhos completaram o primeiro 18, mais velho, e o caçula 16? É que o Otávio e eu não estávamos conversando tanto quanto antigamente. Aquela música da Rita College estava esquecida. Aquela música também, por coincidência, no rádio, como diz o Cazuza, nunca mais tocou. O Cazuza, numa canção, ele diz isso: a nossa música nunca mais tocou, não tocava mais a nossa música. Eu não tô falando só de sexo, eu não queria só sexo. Eu entendia perfeitamente que após alguns anos de vida em comum, os casais deixam aquelas loucuras todas de lado, a grande fúria de lado, a grande fúria passional, e buscam muito mais o amor, carinho, o amor, a doçura, a afinidade entre ambos. A questão era que entre o Otávio e eu, nada tinha a ver com sexo. Ele estava entrando naquela fase perigosa que eu tanto temia. A fase dos 40 e poucos anos. O homem, quando entra nessa fase, eu não sei, ele fica mais perigoso. Ele começa a esquecer a mulher. À noite ou durante qualquer uma das nossas refeições, eu comecei a falar sozinha em casa. Contava as minhas novidades, fazia meus comentários, meu marido não me ouvia mais. Eu diria que em menos de 2 anos, o Otávio, ele praticamente morreu para a família. Ele parecia estar no outro mundo. Já nem sequer adiantava que eu mudasse o meu corte de cabelo, que eu vestisse uma roupa novinha, moderna, sensual. Tava sendo até complicado tirar o Otávio de casa para um passeio. Meu Deus, ele só tava com 43 anos. Não, ele não é nenhum velho. Ele só tinha 43 anos. Naquele último ano, ele havia se esquecido do nosso aniversário de casamento. Me lembro ainda que Otávio entrou em casa e deu de cara com uma mesa posta, tendo sobre ela um bonito bolo branquinho feito por minha funcionária. Sobre a parte mais alta estava escrito em letras de chocolate: 18 anos, parabéns! Ó que dica! Ó que dica! 18 anos, parabéns! Ao se dar conta do seu esquecimento, meu marido me encarou totalmente desapontado. Sem nem sequer, mas sequer ele havia me cumprimentado. Não, ele não tinha falado nada da data. Tava na cara que eu não ganharia a sua costumeira lembrança. Às vezes era um anel, um perfume, uma blusa, uma roupa de grife. Às vezes uma bolsa, um sapato, mas eu ganhava. Eu não me importava com o valor do objeto, eu me importava com a lembrança. O mais bonito era ver a data lembrada. Otávio, ele costumava abrir a porta e fixava os olhos assim nos meus, abria os braços e me abrigava naquele abraço. A gente se beijava e ele sempre dizia: parabéns, minha princesa, lembra da nossa música? We Are Alone, Rita College, lembra? Vem cá, minha princesa, e muito obrigado por mais um ano de felicidade. E ele me ganhava assim. Só que nos últimos tempos ele esqueceu. A nossa música não tocava mais, a nossa música não era comentada mais, a nossa música não era mais citada. E nos 18 anos de casamento ele esqueceu totalmente, esqueceu completamente. E eu desconfiava que mesmo no ano anterior o Otávio já havia se esquecido da nossa data de casamento. Um dos meus filhos foi quem o lembrou. E agora, novamente, ali estava ele, me olhando com uma cara sem sal. Eu acabei desviando a vista. Apanhei a faca para cortar o bolo. Minutos depois, meus filhos chegaram juntos e nos cumprimentaram. Parabéns, pai. Parabéns, mãe. Vocês fizeram coisas maravilhosas nesses 18 anos juntos. Por exemplo, eu e o Ricardo. O José Carlos, o meu filho, ele era extremamente brincalhão e a gente sempre ria muito com ele. Quando o Otávio procurou me abraçar, quando, sabe, com cara de Madalena arrependida, assim, ele veio pro meu lado, ele veio me abraçar, eu falei baixinho: qualquer coisa que você faça agora pra mim, já não tem mais valor. Já não tem mais valor. Sorria e aprenda a fingir como eu tô fingindo agora, porque agora pra mim não adianta mais. Agora pra mim não tem mais valor.
No dia seguinte eu encontrei um par de brincos em cima da mesinha da cabeceira. Não era isso que eu queria, não era. Bastava a mesma atenção de antes. A impressão que deu é que ele estava tentando me comprar. Porém, nos meses que se seguiram, o Otávio, ele não se modificou. Mais e mais se voltou para o seu mundo de filmes, jornais, programas esportivos. A nossa música, como diz o Cazuza, a nossa música nunca mais tocou. Não tocava mais. Rita College, We Are Alone, ficou esquecida. Nessas alturas, eu já nem procurava mais conversar com ele. Eu praticamente não existia. Eu parecia ter morrido para ele. Otávio chegava cedo em casa, nunca se atrasava, botava o seu pijama e vinha se posicionar diante da TV antes de ser chamado para o jantar. Comia muito bem, só não levava o jornal para a mesa porque eu não deixava isso. Uma vez cheguei a comentar com o meu filho, o Ricardo, o mais novo. Ri, será que seu pai... ele não tá com essas doenças de velho, não? Ah, mãe, que é isso? O pai só tem 43, né? Ele tá se comportando... ele tá se comportando como homem de 43. Não como velho, mãe. A senhora já bateu um papo com ele? Já sim, Ricardo. Eu já conversei com ele, mas eu tô desistindo. Ele até se desculpa, mas ele não melhora. Foi aí. Foi nessa fase da minha vida. E aqui eu vou começar a ser julgada pelo seu ouvinte. Foi nesta fase da minha vida que apareceu na minha loja aquele homem. Bonitão, atraente, também um homem de cabelos grisalhos, na faixa dos 45 anos, por aí. Até mais velho do que o meu marido. Sabe, cabelos grisalhos, uns 45, 46, comprou chocolates, disse qualquer coisa em tom de brincadeira e saiu. Só que na semana seguinte, ele apareceu novamente. Desta vez ele encostou o seu carro bem diante da loja. Naquele dia eu tinha ido ao cabeleireiro. Eu estava bem produzida, eu estava maquiada. Ele era um bom cliente, gastava bem. Escolheu de novo doces, chocolates. Conversamos um pouco mais. A partir de então, o homem passou a fazer compras na minha loja umas 2 vezes, pelo menos, por semana. Seu nome era Roberto e era muito bom conversar com ele. Certo dia, assim que Roberto, entrou na loja, ele notou, cortou o cabelo, hein? Ficou legal pra caramba em você assim. Ele tinha reparado. Eu gostei do comentário. Mesmo quando o Roberto não aparecia, eu me pilhava pensando nele, pensando até demais. Alguns meses mais se passaram. Agora tanto o Roberto como eu sabíamos que ele não ia mais à minha loja só por causa dos chocolates, dos doces. Um dia, ele chegou na loja. Não era mais tempo da Rita College. We Are Alone nunca mais tocou. Era tempo de uma dupla sertaneja. Você já ouviu esse Zezé de Camargo e Luciano? Eu tenho uma música que combina perfeitamente com você, porque chama Pão de Mel. É Pão de Mel, né? Ele fala doce mel. Quando eu escuto, eu lembro de você. Porque tua loja, né, além de ter doces maravilhosos, tem também um gostoso pão de mel. Mas na tua loja tem você. Eu tenho o CD. Quer escutar aqui no meu carro? Vem cá, não, só quero mostrar um pedacinho, desculpa, tá? Queria que você escutasse um pedacinho. A música é Zezé de Camargo e Luciano. Chama Pão de Mel.
Escuta aqui, vê se você gosta. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Não é bonita? Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. Você gostou? Vem meu céu, Bonita, né, meu Cristina? pão de mel, meu bem querer. Não era mais a Rita College. Não era mais We Are Alone. Enquanto o Zezé de Camargo cantava, o Roberto segurou a minha mão. Quer jantar comigo? Você é minha luz, estrada, Jantar? meu caminho. Jantar, Roberto, eu não sei. Você sabe que eu sou casada. Pra você é mais fácil falar assim. Você é divorciado, seu filho é casado. É verdade, só que dá pra sacar que a sua vida de casada não tem sido legal, não. Quer curtir um momento legal comigo? Quer viver um momento legal comigo? Pense. Vem meu céu, meu pão de Depois você me dá a resposta. meu bem querer. Cheguei em casa com aquele convite na minha cabeça e a música repetindo. Meu céu, É meu céu, meu pão de mel, meu bem querer. meu bem querer. Toda vez que ele ouve, ele lembra de mim, lembra da minha loja, lembra de mim, lembra da minha loja, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. Não tem me pra jantar. O Otávio estava diante de mim, comendo ali pensativo. Meus filhos não tinham chegado ainda em casa. Eu falei uma porção de coisas. Como sempre, o Otávio mais abanava a cabeça do que falava. Foi então que no meio de uma frase qualquer, eu falei em voz alta: você não presta atenção em mim. Você não presta mais atenção em mim. Mas não me joga fora não, viu? Não me joga fora não. Porque tem gente que ainda me olha. Escutou? Tem gente que ainda me olha. Otávio, você não me olha mais, você não presta mais atenção em mim, mas saiba de uma coisa, tem gente que olha. Tem gente que me nota. Ei, Otávio, você não tá ouvindo, não? Tô ouvindo sim, Cristina. Mas larga de falar besteira. Eu sempre te notei, sempre te olhei, sempre prestei atenção em você. Só que às vezes eu não falo, é meu jeito. Nossa, Otávio, seu jeito era tão diferente antes. Você falava tanto, falava coisas também tão bonitas. Até música nós tínhamos, Otávio. Lembra de We Are Alone? Você não podia escutar essa música e quando ela tocava, você corria pro meu lado e dizia tanta coisa enquanto a música tocava. Peraí, Cristina, vai entrar o boletim informativo do meu time agora. Peraí, a gente se fala depois. Peraí, dá um tempinho. Eu ainda ia dizer alguma coisa, mas olhei pra mim mesma e vi o papel ridículo ao qual me emprestava. Definitivamente o homem romântico com o qual eu havia me casado já não existia mais. E não era só o romantismo que ele tinha perdido. Ele também perdera o interesse por mim. Como alguém, meu Deus, pode mudar tanto assim na vida? O que aconteceu com a cabeça de um homem de 43 anos? Que virada era aquela? Ele tinha envelhecido, não obviamente fisicamente, mas psicologicamente falando. E olha que eu nem podia desconfiar que fosse outra mulher. Não era. Ele não atendia ninguém ao telefone. Ele não chegava tarde em casa, ao contrário. Chegava mais cedo do que antes. Mas vinha ansioso para se jogar no sofá e ali assistir os seus programas prediletos na televisão. Especialmente os programas esportivos. Sim, só podia ser. Otávio havia perdido o interesse pelas outras coisas da vida. Nem mesmo a vida profissional o atraía mais. Ele já não se dedicava ao trabalho como antes. Como eu disse, vinha cedo para casa, não fazia mais telefonemas de negócios, detestava atender alguém ao telefone. Ele queria pijama, sofá, programa esportivo, filmes, café, chá, jornal, sexo. Bem, só lá mesmo de vez em quando. E eu concluí, se eu ainda quero sonhar, se ainda quero paixão, se ainda quero amor, então definitivamente a minha música não é mais o We Are Alone. A minha música agora é outra. A minha música é Pão de Mel. Ai, 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 esse
amor é bom demais. E foi assim que eu deixei o meu marido ali na sala vendo a sua TV, fui pro quarto e de lá liguei pro Roberto. Ele ficou surpreso com o meu telefonema, adorou que eu liguei e disse que ele estava lendo um livro de sonetos de Vinícius de Moraes e que tinha um soneto que era a minha cara. Soneto da lua. Cristina, é a tua cara, escuta aí. Por que tens olhos escuros e mãos lânguidas, loucas e sem fim? Quem és? Quem és tu, não eu? E estás em mim, impuro, como o bem que está nos puros. Que paixão fez-te os lábios tão maduros, num rosto como o teu, criança assim? Quem te criou tão boa para o ruim e tão fatal para os meus versos duros? Fugaz, com que direito tens me pressa a alma, por ti soluça nua, e não és Tatiana e nem Teresa, e és tão pouco a mulher que anda na rua, vagabunda, poética e indefesa. Nossa, era isso que eu queria. Era esse romantismo que havia morrido no meu casamento que eu buscava. Eu ainda queria paixão, e nesse tocante eu me sentia ainda uma menina. Naquele ano de 95 eu completava 35 anos, mas eu me sentia mesmo uma menina, e eu ainda sentia em mim o fogo da paixão, e via que meu marido tinha ficado muito velho. Não era, como já falei, uma questão de idade. Otávio só tinha 43 anos, era um estado de alma. O Roberto ainda tinha mais idade que meu marido, tinha 45, mas parecia sim ser um menino. E eu queria juntar a minha menina a esse menino. E foi por esta razão que naquela mesma noite marquei o encontro com o Roberto. No dia seguinte fomos almoçar num restaurante italiano. Na sequência, acabamos num motel. E tudo foi maravilhoso. E tudo foi divino e maravilhoso. Sentia de novo o meu corpo queimar nas chamas da paixão. Era daquilo que eu sentia saudade. Sei que nesse instante tem ouvinte me julgando, mas eu sabia desde que comecei a escrever esta carta que eu também corri esse risco. E como eu havia adorado aquele encontro, como eu havia gostado daquele encontro com o Roberto. Repetimos a dose por várias outras vezes, várias outras tardes. Incrível, incrível, mas meu marido jamais perceberia alguma coisa. O Otávio, meu marido, estava tão desligado, ele estava tão no mundo dele, que ele nem sequer notava a minha ausência em casa. Ele não sentia a minha falta. Acho até que aquele meu caso com o Roberto fez com que as coisas acomodassem ainda mais pro Otávio, meu marido. Eu tenho a impressão de que meu marido continuaria naquela vida para sempre. Mas algo iria acontecer. Eu estava completa e totalmente apaixonada por Roberto. E mulher é assim. Mulher quando quer, quer mesmo. E eu queria mais do Roberto. Ele era divorciado, filhos criados. Por que não? Por que não ficarmos juntos? O Roberto, diante da minha proposta de ficarmos juntos para valer, não titubeou. Ele também queria a mesma coisa. E foi um susto pro meu marido quando eu disse que eu queria me separar. Ele, num primeiro momento, chegou a rir, achando que era brincadeira da minha parte. Mas quando lhe caiu a ficha, ele sentiu que eu estava falando sério e chegou ao desespero. Você tá louca, Cristina? Cristina, você tá louca? Nós somos casados faz 18 anos. Que ideia maluca é essa? Ora, Otávio. E eu sou obrigada a ficar com você só por causa de 18 anos juntos? Eu não quero que o mundo acabe em barrancos para que eu morra encostada nele como você deseja, Otávio. Olha pra mim, eu só tenho 35 anos. Eu ainda tenho sonhos. Eu ainda quero viver e viver muito. E os meninos, Cristina? E os nossos filhos, Cristina? O Antônio Carlos, o Ricardo? Eles vão me compreender. Eles já estão criados. Um tem praticamente 18 anos. O outro tem 16. Já tem estrutura emocional para entender tudo isso. E você?
Olha pra você, Cristina, você vai pra onde? Você vai se separar de mim e vai pra onde? Vai viver com quem? Eu tenho outro, Otávio. Eu tenho outro. Eu estou apaixonada. Eu tenho outro na minha vida, Otávio. Nossa, quando eu falei isso. Quando eu falei isso, meu marido parece ter ficado em choque. Primeiro ficou calado, olhando para um ponto fixo qualquer. Ele não falava. Ficou calado, travado, parado, olhando para esse ponto fixo qualquer. E eu pensei que ele pudesse ter um troço, um treco, um infarto. Otávio, fala alguma coisa. Otávio. Ei, Otávio. Otávio, fala alguma coisa. Arruma suas coisas e saia dessa casa agora, Cristina. Eu ainda ia dizer mais alguma coisa, mas ele gritou: pega suas coisas e saia dessa casa agora, Cristina. Fiquei com medo do que pudesse acontecer. Apanhei numa mala o que pude e saí. Fui dali direto pro apartamento do Roberto. Foi aquela uma fase muito difícil. Meus filhos não aceitavam a minha nova vida. E aquilo me fazia sofrer, me fazia muito mal. Roberto, e a nova vida? Alguém haverá de perguntar: Cristina, e o Roberto? E a nova vida? A nova vida dos pombinhos? Incrível. No começo, o Roberto ainda lia sonetos do Vinícius para mim. Mas pouco tempo depois, mudou. Mudou. O Roberto também mudou. Como havia mudado o meu marido. E eu tenho a impressão de que como mudam todos os homens da face da terra. Eu que tanto queria paixão. Agora, o Roberto estava lá, no mundo dele, e pior, o Roberto ainda gostava da noite. Às vezes aparecia em casa quando já era de madrugada, e com certeza devia ter outra ou outras. Vi que meu sonho de paixão eterna não havia passado mesmo de uma ilusão. Porque nenhuma mulher neste mundo tem paixão eterna. 3 anos depois, eu já estava separada novamente. Só que desta vez, fui morar sozinha. Aos 38 anos, eu havia concluído que os homens mudam mesmo, depois que conquistam. Uma coisa é o período da conquista. Nessa fase, tal qual os animais, eles se mostram com suas mais lindas penas, com as suas mais grossas jubas, com seus mais lindos cantos, urros. Mas depois que conquistam, pronto. Não é que o amor acaba, não é isso, mas o homem se acomoda. E uma mulher, se quiser viver ao lado do homem que escolheu, tem que compreender essa mudança, tem que compreender essa acomodação, essa fase, e aceitar as coisas como elas são. Os cantos dos homens da minha vida tinham sido 2 músicas. Uma, We Are Alone. Close the window, come alive, and it will be alright. No need to bother now. A outra música, Pão de Mel. Chama que alimenta o fogo da paixão, chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Ficaram as canções. Eles se foram. Ou melhor, eles não se foram. Fui eu quem praticamente os tirei da minha vida. E fiz isso porque eu queria romance, eu queria paixão. Eu não tinha ainda cabeça para compreender que paixão é um artifício de que um homem usa para conquistar uma mulher. Depois as coisas mudam. Hoje, tudo é diferente na minha vida. Hoje, com 51 anos, meus 2 filhos se casaram.
me deram netos. A semana passada, a Karina, a minha nora, a mulher do meu filho mais novo, o Ricardo tá com 32 anos agora. A Karina, ela veio desabafar comigo, me pediu um conselho. A minha nora Karina veio desabafar comigo. Ô, dona Cristina, eu venho falar com a senhora em busca de uma palavra amiga. Eu não sei o que está acontecendo com o Ricardo, dona Cristina. Ele mudou tanto comigo depois do nascimento da Karen, nossa filha. Eu não sei, mas ele parece, sabe, desligado. Ele não fala mais comigo como antes. Sabe, ele só quer saber de assistir televisão, assistir os jogos lá do São Paulo, o time dele. Sabe, dona Cristina, a gente tem uma música chamada You Are Beautiful. Sempre que tocava essa música, nossa, o Ricardo corria até mim e ele falava tanta coisa linda de amor. E ele ficava traduzindo a música. A música You Are So Beautiful, ela diz que a mulher é linda. E ele ficava olhando para o meu rosto, ele ficava acariciando a pele da minha face e ficava dizendo: você é única. Você é única na minha vida. Você é minha princesa. My life is brilliant. A minha vida My love is é você, meu amor. Você representa tudo. A minha vida não teria nenhuma graça se não fosse você. Nossa, como eu preciso do brilho dos seus olhos. Como eu preciso da sua presença. Como eu preciso do seu abraço, do seu afago. Você é linda. Você é linda. Você é a minha linda. Sabe, dona Cristina, foi assim que ele me conquistou. Foi desse jeito que ele me conquistou, que ele me ganhou. Outro dia, tocou a música. Eu até corri, dona Cristina, aumentei o volume. E ele não falou nada. Ele estava vidrado num programa de TV. Pediu até que eu abaixasse o som. Fiquei decepcionada, dona Cristina. Fiquei decepcionada. Karina, minha filha, você quer mesmo o meu conselho? Eu sei do que você está falando, porque eu já passei por isso em minha vida. Filha, Karina, escuta aqui. Ouça sim a música no momento a sós entre você e o Ricardo. Coloque a sua música para tocar. Mas não dê tanta importância ao romantismo. Ele passa para os homens. Eu fiz tanto questão das músicas e fiquei apenas com elas. O que importa mesmo, Karina, é ficar ao lado do homem que você ama, minha filha. Ou você prefere a canção? Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, pois é, tudo que eu lhe contei, eu coloquei numa carta que eu mandei para você em 2011. Mas passado tantos anos, tanta coisa mudou. E é daqui para frente, meu amigo, que eu quero dizer para você com qual das músicas finalmente eu fiquei. Então, como você fala, Paulinho? Prepare o seu coração, porque a minha história vai continuar. Quando chegamos no ano de 2013, Paulinho, eu tinha 52 anos. 52 anos, e aí
eu percebi que o tempo não só passa. O tempo, na verdade, faz muito mais do que passar. Ele muda a gente por dentro. Em 2013 eu tinha mudado tanto, sabe? Sim, eu havia tentado, após a experiência de ter conhecido o Roberto e ter convivido com ele aquele pouco tempo, porque o nosso relacionamento durou apenas 3 anos, eu havia tentado conhecer outras pessoas. Mas só que eu havia tentado conhecer outras pessoas já não acreditando mais no amor. Porque depois de ter também me separado do Roberto, eu já não acreditava mais, sabe, no amor. Aquele que me encantou com a música Pão de Mel e que me havia prometido o céu, me decepcionou bastante. Talvez tenha me decepcionado mais do que o Otávio, meu primeiro marido. E eu havia decidido que nunca mais eu deixaria ninguém entrar assim e tomar conta do meu coração. Então, já que as pessoas eram superficiais, meus relacionamentos também seriam superficiais. Bom, se você está até aqui e quer ouvir a minha história até o fim, você vai entender o que é tentar amar de novo quando o amor parece já ter desistido da gente. Seria mais ou menos isso que eu viveria. Eu tinha minha Bomboniere, a minha loja de doces, a minha Bomboniere ainda existia. Pequena, mas bem movimentada e cheirando a chocolate e lembranças. As pessoas que passavam por ali achavam que eu levava uma vida doce. Mal sabiam o quanto eu havia amargurado um pouco essa vida. E dentro de mim existia de fato um amargo. Às vezes eu fechava a loja, sentava assim atrás do balcão e ficava lembrando do meu primeiro casamento com o Otávio. Ele foi o homem mais romântico que eu conheci, por incrível que pareça. Apesar de toda a mudança dele posterior, ele foi o mais romântico. Aquela música We Are Alone, da Rita Coolidge, toda vez que tocava, tinha a capacidade de me transportar para 1979. Eu, com 17 anos, cheio de sonhos, acreditando que o amor era para sempre. Tudo bem, de fato, eu tinha tudo para acreditar. Me casei com o Otávio, 2 filhos lindos nasceram, o Antônio Carlos, o Ricardo. Mas o tempo, conforme vocês já sabem, o tempo foi tirando do Otávio aquele brilho dos olhos. Aquele toque de gentileza, aquele romantismo que me fazia suspirar. O casamento esfriou. Eu tentei reacender o fogo, mas parecia que ele já tinha se apagado de vez. Bom, aí eu conheci o Roberto, já narrei para vocês. Cliente bonito, do cabelo grisalho. Eu estava tão seca por dentro. Eu precisava de atenção, de um gesto, de uma palavra. Ele chegou a declamar para mim Vinícius de Moraes. Eu achei, ao conhecer o Roberto, eu achei que eu tinha reencontrado o amor. E lá estava eu, sonhando de novo. Mas durou pouco. Não passou de 3 anos. E eu estava sozinha de novo. E sozinha eu tentei, mas desta vez sem me entregar. No entanto, quando bateu o ano de 2013, 52 anos, eu estava tentando ainda me convencer de que talvez o amor tivesse prazo de validade. Mas se eu posso dar um conselho para minha nora, como eu dei para Karina. Vocês lembram do conselho que eu dei para Karina? Karina, mantenha o seu casamento, as músicas passam de fato. Não fique só com a canção. Fique com o seu amor. E eu disse a ela uma frase que me marcaria também. Trocar de homem é só trocar de defeito, porque a perfeição, minha querida Karina, não existe. Ouça a música de vocês, guarde as lembranças, mas não destrua a história.
É aquela conversa tida com a Karina há tanto tempo já para mim. Ficou martelando dentro da minha pessoa. Trocar de defeito. Será que eu mesma não havia cometido esse erro tantas vezes? Bom, naquela noite eu fechei a Bomboniere mais cedo. Cheguei em casa, fiz um chá, sentei diante do computador. O silêncio da casa era pesado, só o barulho de uma chuvinha caindo lá fora. De repente, uma janelinha acendeu na tela. Era uma propaganda de um site de relacionamento. Naquele tempo era tudo novidade para mim. Chamava-se Par Perfeito. Eu ri. Essa internet não tem mais o que inventar. Par Perfeito, como se existisse. Eu dei risada. Lembro bem porque o nome me chamou a atenção. Par Perfeito. Eu olhei para o computador, sorri de canto e pensei: isso não existe. Par perfeito? Isso não existe. Mas, curioso, eu cliquei. A tela pediu para eu criar um perfil. Eu já ia desistindo, estava me dando muito trabalho. Mas me sentindo meio boba, uma mulher de 52 anos criando conta para conhecer par perfeito. Mas eu acabei fazendo. Sou besta mesmo. Escrevi: Cristina, 52 anos, trabalho com doces, gosto de músicas, de filmes antigos, de boas conversas, de livro, de praia, de campo, de montanha. Caramba, eu gosto de tudo, né? Bom, eu gosto da vida. E quando pediram para eu colocar uma foto, bem, escolhi uma bem simples. Eu de avental segurando uma bandeja de brigadeiros na Bomboniere. Nos primeiros dias nada aconteceu. Algumas mensagens bobas, outras cheias de elogios exagerados. Mas um dia uma mensagem diferente apareceu. O nome dele era Sérgio. Ele tinha 55 anos, morava em Ribeirão Preto, era engenheiro, aposentado, mas aposentou cedo, então começou cedo. Como eu, dizia estar em busca de uma amizade sincera. Falava bonito, mas de um jeito calmo, sem pressa. Começamos a conversar todos os dias. Eu esperava a noite chegar só para ligar o computador e ver se ele estava online. Sérgio, em Ribeirão Preto, engenheiro aposentado. Sérgio não falava de paixão, falava de companheirismo. Dizia que a melhor forma de amar era cuidar de alguém e deixar-se cuidar. E eu já não acreditava mais em promessas. Eu comecei a sorrir de novo. Passado uns 2 meses conversando, sem fotos novas, sem ligações, até que um dia ele escreveu: Cristina, eu gostaria de te ver. Posso ir até a sua cidade? Meu coração disparou. Eu tinha medo, claro, mas havia algo sincero naquele homem. Marcamos de nos encontrar num café pertinho da minha Bomboniere. Eu cheguei antes, nervosa. Parecia uma menina de 15 anos. Quando o vi entrando, cabelos grisalhos e um sorriso tímido, eu senti um arrepio. Sérgio era exatamente como eu imaginei. Discreto, educado, com um olhar sereno, desses que te olham sem te julgar. Conversamos por horas, falamos da vida, dos filhos. Ele também tinha 2, só que um casal, de músicas antigas. E foi ele quem me disse: sabe, Cristina, tem uma canção que me lembra você. Eu falei: ai meu Deus, ai meu Deus, vai começar tudo de novo. Quando ele falou assim: sabe, Cristina, tem uma música que me lembra você. Eu falei: ai, 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 meu Deus, vai começar tudo de novo. Eu sorri e perguntei para ele: qual, Sérgio? E ele respondeu: aquela do Ivan Lins, começar de novo e contar comigo,
vai valer a pena ter amanhecido. Ah, sei. Naquele momento eu senti vontade de chorar, porque era exatamente isso que eu estava fazendo, começando de novo. Aliás, era uma coisa que eu gostava de fazer, começar de novo. Mas a música dizia começar de novo e contar comigo, porque é isso que a gente tem que fazer, sabe? Contar sempre com a gente. Não um amor de cinema, não um conto de fadas, mas uma nova chance de me reencontrar, de provar que ainda havia vida dentro de mim. E foi assim que começou a minha história com o Sérgio. Pela internet, 52 anos, depois de 2 amores e tantas feridas. Depois de 2 músicas. Agora uma terceira. Começar de novo. Mas o que eu não sabia é que a vida ainda tinha um último capítulo para me ensinar sobre o amor e o perdão. E a música que jamais deixei de tocar. Depois daquele café com o Sérgio, a gente ter se conhecido pessoalmente, ter conversado, eu ter ganhado uma nova música, algo dentro de mim começou a se ajeitar. Era como se, depois de anos remando contra a maré, eu finalmente tivesse encontrado um porto seguro. Não era uma paixão arrebatadora, era calma. Eu já tinha idade o bastante para entender que a calma também é um tipo de amor. Nos dias seguintes, ele começou a me visitar com frequência. Às vezes, ele vinha de Ribeirão Preto só para almoçar comigo, uma vez que as nossas cidades distam uma da outra 220 quilômetros, e voltava lá pelo fim da tarde. Trazia sempre consigo flores simples, daquelas compradas, sei lá, em alguma floricultura já perto de onde eu estava. Girassóis, margaridas, nunca rosas. Ele dizia que as flores mais bonitas eram as que não exigiam perfeição. E eu gostava disso. Era como se ele falasse comigo através das coisas pequenas. Um dia ele trouxe um CD, gravado por ele mesmo, e aquele CD trazia músicas que ele achava que combinavam comigo. Na capa, uma frase escrita à mão. Para Cristina, uma mulher que ainda acredita na doçura. Ele era criativo. Era um engenheiro criativo. A primeira faixa do CD era Começar de Novo, com Ivan Lins. E quando eu ouvi sozinha naquela noite, eu chorei como há muito tempo eu não chorava. Mas não era tristeza, era libertação. O tempo foi passando e Sérgio se tornou parte da minha rotina. Ele vinha à loja, me ajudava a empacotar os bombons, fazia piada com as crianças. Alguns clientes até achavam que ele era meu marido. E eu deixava que achassem, porque pela primeira vez em muitos anos eu senti orgulho de ter alguém ao meu lado. Quando veio o Natal de 2014, o Sérgio apareceu na porta da minha casa com um presente. Era uma caixinha pequena de madeira com o nome Cristina gravado na tampa. Achei tão bonita aquela caixinha. Dentro havia uma fita cassete, aquelas fitas antigas, dessas que ninguém mais usava. E isso mesmo lá no Natal de 2014. Eu ri e perguntei o que era aquilo. E ele disse: é a trilha sonora da minha vida. Ele estava dizendo da vida dele, Sérgio. Mas agora eu quero que também seja a nossa trilha sonora. Bom, ele deixou o presente e depois que ele foi embora, eu tinha um toca-fitas ainda em casa. Essa mania que eu sempre tive de guardar as coisas. Liguei o toca-fitas e coloquei a tal da fita cassete. E a primeira música que tocou foi
We Are Alone, Rita College. E na hora meu coração quase parou. Meu Deus, eu nunca havia tocado nesse assunto com o Sérgio. Óbvio que ele não sabia da música, mas essa música era minha música com o Otávio. Eu chorei. Chorei porque era minha música. Bem, vocês já sabem, aquela que eu não escutava aquela música havia tanto tempo. Havia muitos anos. Obviamente que eu não comentei nada com o Sérgio, porque ele não fazia ideia do significado daquilo. Apenas depois eu agradeci a ele pelo presente e disse que eu havia amado as canções e que a tal da fita que ele tinha preparado me trouxe paz. Mas obviamente eu entendi aquilo talvez como um sinal. Um sinal. Porque se eu não tinha contado para ele da música We Are Alone, como é que ela podia ser a primeira da fita cassete? Chorei muito tentando entender o significado de tudo aquilo. Nos dias seguintes, fiquei pensativa. Estava tudo bem com o Sérgio. Ele era gentil, carinhoso, paciente. Mas aquele reencontro com a música We Are Alone mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Era um sinal aquilo. Gente, ainda que ele tivesse colocado We Are Alone, mas não precisava ser a primeira música da fita. Não é mesmo? Era a primeira. Foi como se uma porta que eu julgava fechada tivesse se entreaberto. E o destino, que não perde uma chance de fazer suas travessuras, resolveu me provar isso. Quando nós chegamos naquele mês de março de 2015, atenção, março de 2015, eu estava na Bomboniere trabalhando, um dia normal. Não era bem um dia normal, vocês vão entender o porquê. De repente entra uma mocinha, uma jovem, 16 anos, muito simpática. Ela me pediu uma caixa de bombons finos. Enquanto eu empacotava a caixa de bombons, ela comentou: é pro meu pai. Eu quero fazer um cartãozinho para ele, é aniversário dele hoje. Bom, aí para tudo. Quando ela falou é aniversário dele hoje, era uma sexta-feira, dia 27 de março. E havia um aniversariante daquele dia em minha vida que eu jamais me esqueceria. Sim, o meu primeiro amor, o meu primeiro marido, o Otávio. O Otávio, ele era um ariano do dia 27 de março. A astrologia indicava que os arianos possuem grande magnetismo. No caso de Áries, o signo complementar é Libra, é o meu. Eu tinha pesquisado isso. Eu tinha lido isso desde 1979. O signo que mais combina com Áries é Libra. Porque se os arianos são impulsivos, os librianos trazem equilíbrio para essa relação ao serem mais ponderados. Libra é conhecido por sua indecisão, já os arianos são mais decididos. Eu sou uma libriana do dia 25 de setembro e o Otávio, um ariano do dia 27 de março. E aí a mocinha continuou e eu viajei, né? Porque naquele dia, 27 de março, eu sabia que uma pessoa especial da minha vida fazia aniversário. E aí a mocinha continuou falando: então, meu pai, ele ama doces. E ele está morando aqui na cidade de volta faz pouco tempo. Aí eu perguntei o nome dele só por curiosidade. Ela já estava pronta para escrever o cartão. E ela me disse: ah, meu pai é Otávio. Meu Deus, quando ela falou o nome do pai, o mundo girou. Senti as pernas bambas. Respirei fundo e perguntei com a voz trêmula:
Otávio? E qual é o sobrenome? E ela sorrindo, Otávio Ribeiro. Ela tinha terminado de escrever o cartão. Era ele. Gente, era ele. Meu primeiro marido. O homem com quem eu tinha vivido e tido 2 filhos. Pois é, meus filhos tinham uma irmã, que era aquela mocinha à minha frente. E obviamente, eu precisava saber o nome dela. E qual é o seu nome? Ana Cristina. Eu tive um baque de novo. Tudo bem. Ana Cristina. Ok? Maravilhoso. Lindo seu nome. Fiquei imóvel por alguns segundos. E ela perguntou também o meu nome. E eu falei para ela, eu sou quase sua xará. O meu é Cristina. Ela me agradeceu. Ele vai adorar a dona Cristina. Meu pai é louco por chocolate. Eu fiquei imóvel mesmo durante mais algum tempo. Era como se o destino estivesse me chamando para resolver o que ficou pendente. 2 dias depois, eu decidi fazer algo que há muito tempo eu não fazia. Ouvi We Are Alone de novo, sozinha, no escuro, e pensando nele, no Otávio. A melodia encheu a casa, e com ela vieram lembranças que o tempo não havia apagado. Tipo, eu e o Otávio dançando na sala, nossos filhos pequenos, o cheirinho do jantar, o riso fácil. E o fim, aquele silêncio frio que nunca mais esqueci. Chorei, mas dessa vez sem rancor. Chorei de saudade, de entendimento. Algumas semanas depois, o inevitável aconteceu. O próprio Otávio entrou na minha loja. Era uma tarde ensolarada. Já era quase Páscoa, mês de abril. E quando eu ouvi a voz dele dizendo boa tarde, o mundo pareceu parar. Ele estava diferente, os cabelos mais brancos, o olhar cansado, mas com aquele mesmo sorriso de antes. Disse que tinha voltado a morar na cidade, que estava aposentado. Ele havia se separado da segunda mulher. E com aquela segunda mulher ele havia tido uma filha. Eu já conhecia a menina. Eu já sabia, inclusive, que o nome dela era Ana Cristina. E aí ele disse mais, e que por acaso descobriu que a antiga menina dos chocolates ainda estava ali, no mesmo endereço. E quem levou a notícia para ele? A Ana Cristina, filha dele, no dia do aniversário com o presente. Eu quase perguntei para ele por que ela era Ana Cristina, mas não tive coragem. Ficamos conversando por horas. Foi um reencontro cheio de silêncios e lembranças. Ele me contou da filha pequena, como foi o relacionamento deles. Mas ainda assim eu não tive coragem de perguntar para ele por que Ana Cristina. No final, antes de ele ir embora, ele olhou nos meus olhos e falou: Cristina, eu nunca deixei de lembrar de você. Mesmo quando o amor acabou, o carinho ficou. E de alguma forma, eu sabia que a gente iria se ver de novo. Fiquei ali parada, com o coração apertado e uma vontade imensa de chorar. Bom, eu não podia guardar aquilo só para mim. Naquela noite eu contei tudo para o Sérgio.
Achei que ele ficaria com ciúme, mas não. O Sérgio me ouviu em silêncio e apenas respondeu do outro lado, eu na minha cidade e ele em Ribeirão Preto. Às vezes, Cristina, a vida precisa nos mostrar o passado para termos certeza de que estamos no presente certo. Caramba! Foi a frase mais bonita que eu já tinha escutado na vida. Até vou repetir. Às vezes, a vida precisa nos mostrar o passado para termos certeza de que estamos no presente certo. E eu entendi que sim, eu podia lembrar de Otávio sem culpa, porque o tempo já tinha colocado cada amor no seu devido lugar. Bobagem a gente pensar assim. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Porque o destino ainda não tinha terminado a sua história comigo. No fim daquele mesmo ano, 2015, eu recebi um telefonema que mudaria tudo outra vez. Era a Karina, a minha nora, chorando do outro lado da linha. Ô, dona Cristina, o Ricardo sofreu um acidente, é o meu caçula, casado com ela. Ô, dona Cristina, o Ricardo sofreu um acidente. E foi ali que a vida me ensinou que o amor de mãe é o único que nunca esfria, o único que resiste ao tempo, aos desencontros e até à própria dor. Quando eu atendi o telefone e ouvi a voz da Karina chorando, eu senti o chão sumir sob meus pés. As palavras dela vieram truncadas, cortadas por soluços. Não pensei em nada. Peguei a bolsa, fechei a loja e saí. Eu sei lá se eu tranquei a porta direito. Tudo o que eu queria era ver o meu filho. No hospital, o barulho de passos apressados me deixaram tonta. Vi Karina sentada num banco com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Corri até ela. Como ele está? Ela me olhou chorando e respondeu, ele está vivo, mas o impacto foi muito forte, ele está na UTI. Foi como se o mundo inteiro tivesse se calado. Fiquei ali parada tentando respirar. Meu menino, o meu caçula, o mais sorridente, o mais aberto comigo, porque o Antônio Carlos, ele era mais fechado. Ele que sempre conversava muito comigo, mãe, calma, vai dar tudo certo. E agora era ele que precisava ouvir isso de mim. Passei a noite inteira, lógico, no hospital. De vez em quando uma enfermeira vinha trazer notícias. O quadro era estável, mas mais grave. Rezei como há muito tempo eu não rezava. Pedi a Deus, pedi a todos os santos, prometi abrir mão de tudo se ele saísse daquela. No segundo dia, quando o sol estava fraco, pela janela da sala de espera, eu ouvi uma voz atrás de mim. Cristina, virei-me devagar e ali estava ele, Otávio. Camisa social clara, cabelos completamente brancos, os olhos marejados. Por um instante, eu vi o homem que me tirou para dançar em 79, na festa da escola, quando Rita College cantava We Are Alone. Ele se aproximou e o abraço aconteceu sem precisar de palavras. Um abraço de dois pais, dois corações partidos, duas histórias que se reencontravam no momento mais difícil. Nosso menino vai sair dessa, ele disse com a voz embargada. Eu apenas balancei a cabeça apertando a mão dele com força. Durante os dias seguintes, ficamos juntos no hospital. Esperávamos notícias, nos revezávamos na porta da UTI. Às vezes, ele me trazia café, outras vezes, eu levava para ele um pedaço de bolo lá da Bomboniere. Não falávamos muito, o silêncio dizia tudo. Uma madrugada, sentados lado a lado num banco frio, ele suspirou e disse: Cristina, eu sempre fui um homem difícil. Demorei muito para perceber.
que o amor precisa de cuidados. Eu não cuidei de você como eu devia. Eu olhei para ele com os olhos marejados. O tempo já perdoa tudo, Otávio. O que ficou para trás é aprendizado. Ele segurou a minha mão devagar e sorriu triste. Aprendizado, mas também arrependimento. Ficamos ali, de mãos dadas, até o dia amanhecer. Foram 15 dias de luta até que finalmente Ricardo, ele teve alta do hospital. Graças a Deus. Graças a Deus, escoriações, mas sem sequelas. Vivo. E a gente que é mãe, ele que é pai, a gente se emociona diante de uma alta assim. Olhei para trás, o Otávio estava parado na porta do hospital com os olhos marejados e me acenando. O sorriso de Ricardo foi fraco, mas sincero. Aquele momento uniu o que o tempo e o orgulho tinham separado. Karina levou o meu filhote, se deram um abraço, nós nos demos um abraço. Inclusive o Otávio foi chamado para participar daquele abraço coletivo. E ali eu entendi que a vida sempre dá um jeito de juntar o que precisa ser curado. Nos meses seguintes, com o Ricardo em recuperação, eu e o Otávio voltamos a conviver. No começo, apenas como os pais, depois como velhos amigos. Ele me ajudava na loja, consertava pequenas coisas e aos poucos a presença dele foi voltando a fazer parte do meu cotidiano, como se o tempo estivesse costurando os pedaços de um pano antigo. Sérgio, o homem que eu conheci pela internet, compreendeu. Um dia, com serenidade, ele me disse: Cristina, eu vejo nos seus olhos que há um amor que nunca foi embora. E eu não quero ocupar o lugar de ninguém. Quero apenas que você seja feliz. Foi a despedida mais bonita que eu já vivi. Sem mágoa, sem drama, apenas gratidão. Isso só o tempo nos dá, né? Só o tempo nos dá. Um domingo à tarde, eu e o Otávio estávamos na loja arrumando uns bombons, quando começou a tocar uma música antiga no rádio. A nossa música. We Are Alone. Ele parou, olhou para mim, sorriu. Eu também parei. Por um segundo, fomos os mesmos dois jovens de 1979. A música encheu o ar de lembranças e, num gesto simples, Otávio estendeu a mão para mim. Quer dançar? Fechei os olhos, respirei fundo e aceitei. Dançamos ali mesmo, entre prateleiras e potes de bala, sem pressa, sem plateia, sem explicação. Dois velhos corações cansados de desencontros, encontrando novamente o compasso certo, a música certa. Quando a música terminou, ele me falou baixinho: parece que no fim das contas a gente nunca esteve tão sozinho assim, né, Cristina? Eu sorri. Não, Otávio. A gente só estava esperando a hora certa de se reencontrar. Hoje, ano de 2025. Hoje, enquanto te conto essa história, já se passaram de novo alguns anos desde aquele dia. Ricardo, que se recuperou completamente, que teve um lindo casal de filhos com a Karina. O Antônio Carlos, meu primeiro filho, que atualmente, inclusive, mora no outro estado, no Rio de Janeiro, casado com uma carioca linda de nome Eloá. Tem duas meninas também. Uma é a Cris, diz que foi em homenagem a mim. E a outra é a Thaís.
A minha loja continua aberta, o cheiro de chocolate ainda invade a rua e às vezes quando o rádio toca uma música antiga, eu paro por um instante e penso em tudo que eu vivi. Descobri que o amor não morre, ele apenas muda de forma. Às vezes ele se transforma em saudade, outras em amizade. Mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de voltar. E se me perguntarem hoje se eu ainda acredito no amor, eu sorrio e digo sim, porque há amores que não acabam. Eles apenas esperam a hora certa para recomeçar. Pois é, meu amigo. A claridade entrando pela minha janela, eu já não sinto mais aquela pressa de antes. O tempo deixou de ser meu inimigo e virou companheiro. Tenho 64 anos e aprendi a apreciar a vida em silêncio. O barulho dos ventos nas árvores, o cheiro do café pela manhã, o som dos passos do Otávio vindo do quintal. Ele está com 71 anos e ainda insiste em dizer que vai viver até os 100. Tomara. Eu rio e digo que eu também preciso viver até lá, porque eu não consigo ficar sem ele. Na verdade, tem uns 10 anos que a gente passou a dividir de novo o mesmo teto. E às vezes, quando eu me lembro de tudo que passamos, parece um milagre estarmos aqui juntos, inteiros, maduros e finalmente em paz. A Bomboniere ainda existe. Já não a abro todos os dias, mas mantenho o espaço como quem guarda um pedaço da própria história. A vitrine continua cheirando a chocolate e de vez em quando alguma criança entra encantada com os potes coloridos. E nessas horas que eu vejo o brilho de antigamente, há uma explicação que eu preciso dar. A Ana Cristina, a filha do Otávio, com a segunda mulher dele, acabou se tornando muito minha amiga, sabe? Um encanto de menina. Adorou conhecer os irmãos a amam, a veneram. Ou seja, ela é muito positiva em nossas vidas, apesar de que atualmente ela esteja em Fortaleza, onde mora sua mãe. De vez em quando aqui em casa, aos sábados, a casa enche. Vem o Antônio Carlos do Rio de Janeiro, com a Eloá, com as meninas, Ricardo, com a Karina e os filhos. E coincide às vezes da Ana Cristina estar presente. O quintal vira uma festa. E quando o sol se põe, eu e o Otávio nos sentamos na varanda, olhando tudo com aquele silêncio cúmplice de quem já viveu demais para precisar explicar o que sente. Aí ele pega a minha mão, sempre devagar, e diz: "Tá vendo, Cristina? No fim, o amor é isso. Continuar de mãos dadas, mesmo quando o corpo cansa." Eu sorrio e respondo: "E mesmo quando a música para e o coração continua dançando." Às vezes, à noite, ele liga o rádio. E lá, de vez em quando, o rádio resolve tocar We Are Alone. Aí o Otávio diz: "Nosso tema não envelhece, hein?" Eu rio e respondo: "Envelhece sim, mas agora ele toca em outro ritmo." O mais impressionante seria a tradução de We Are Alone. Depois de We Are Alone vem But I'm Never Lonely. Traduzindo tudo: sim, sozinhos, talvez, mas nunca mais solitários. Porque o amor de verdade às vezes demora, mas sempre encontra o caminho de volta para casa. Essa era a história que eu precisava te contar para os comentários de todos vocês a partir de agora.